O Império Romano. Este vídeo é apenas a primeira parte e também vai ser mostrado o Reino, República e Império de Roma, para total entendimento da matéria. A cidade de Roma foi fundada por imigrantes indo-europeus. Tiveram muitas etnias, porém as mais importantes eram os etruscos, que eram excelentes guerreiros, latinos, que espalharam sua língua e conhecimento, e os gregos, que espalharam a sua tradição de escravidão. O reino de Roma começou em 753 a.C., quando os etruscos atacaram uma cidade latina chamada Roma, ou a cidade do Rio. Mas muitas histórias eram contadas antigamente sobre essa fundação. A mais famosa é que duas crianças foram amamentadas por um lobo e tiveram a visão da cidade de Roma. O Senado já existia desde aquela época. Era composta de cada líder da família fundadora de cada tribo, escolhidos pelo próprio rei. Mas eles não possuíam muito poder, pois eram submetidos ao rei. Por causa disso, em 509 a.C., os patrícios derrubam o rei de Roma, começando a República de Roma. Uma figura muito importante em Roma eram os patrícios. Apenas membros de uma família tradicional romana poderia ser um patrício. Os patrícios eram donos de terras, ocupavam as mais altas patentes de cargos militares e tinham mais direitos que os plebeus. O reino de Roma durou de 753 a.C. até 509 a.C., tendo ficado 244 anos no poder. Na República de Roma, era extremamente difícil ser um plebeu. No início, os plebeus eram a maior parte de mão de obra romana, não os escravos. Os trabalhos não eram pesados e as recompensas eram escassas. E se um plebeu ficasse endividado, teria que se tornar escravo para pagar suas dívidas. Os plebeus estavam totalmente revoltados com essa república. A república significa coisa pública, e a república não era nada disso, tendo todas as decisões no alto escalão da sociedade romana. A república romana era realmente uma república, porém nem um pouco democrática. Em 494 a.C., os plebeus fazem uma greve geral, pedindo terras, mais direitos, reformas e entre outras coisas, tendo como resultado as primeiras leis escritas, que ficavam escritas em 12 tábuas. Em 298 a.C. começou a Guerra das Conquistas. Durou até 272 a.C., ou seja, foram 26 anos de guerra por territórios. Nesse curto período de tempo, eles conquistaram toda a Península Itálica. Também no ano de 264 a.C., começaram a onda dos gladiadores, que eram escravos capturados nas guerras para a diversão do povo romano. Apesar de muitos mitos, raramente um gladiador matava o outro em uma arena. Acontecia alguns casos que realmente iria até a morte, principalmente em grandes festivais. Normalmente, os combates terminavam quando um gladiador desarmava o outro. Depois da grande expansão romana, ela começou a fazer fronteira com um grande e poderoso império do Mediterrâneo, o Império de Cartago. Como antigamente tudo se resumia em territórios, as relações entre esses dois gigantes começaram a piorar, principalmente em 264 a.C., onde começou a Primeira Guerra Púnica. O motivo principal era o controle da Sicília, pois a Sicília era extremamente importante para ambos, já que era uma grande posição estratégica. O primeiro confronto militar foi na Batalha de Messana. Foi uma batalha marítima.
Roma, nessa época, mal tinha uma frota para se defender, enquanto Cartago era conhecida como a potência dos mares. Nesta batalha, 9.000 soldados romanos enfrentaram 12.000 cavaleiros, hoplitas e mercenários de Cartago. No fim da batalha, Roma saiu vitoriosa, 1.340 baixas, enquanto Cartago teve 6.000 baixas. Depois desta, ocorreram várias outras batalhas. Deixarei uma tabela a seguir com todas as batalhas da Primeira Guerra Púnica. O vermelho significa vitória de Roma, o azul significa vitória de Cartago, e verde significa indecisivo. A Primeira Guerra Púnica durou de 264 a.C. até 241 a.C., ou seja, foram 23 anos de guerra. Esta guerra foi muito importante
para a construção da frota romana. Também aconteceu a Segunda Guerra Púnica, porém eu irei contar esta história em um outro vídeo sobre o grande Aníbal. E também aconteceu a Terceira Guerra Púnica, que contarei também em um vídeo sobre a destruição de Cartago. Depois das 3 guerras, Roma saiu invicta, e seu maior rival, Cartago, não existia mais. Agora apenas Roma governava o Mediterrâneo. Roma conquistou um pedaço da Península Ibérica e um pouco do norte da África.